E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão de eletrônica analógica. A gente vai entender aqui, essa questão tem duas formas de ser resolvida, só que uma delas é bem mais fácil, inclusive no livro do Cedra é assim que ele explica como fazer. E tem a forma difícil, que provavelmente é o que muitas pessoas fazem, o que conduziria a você gastar muito tempo na prova. Então eu vou ensinar, vou só mostrar como seria a forma difícil, não vou resolver dessa forma. E depois eu vou resolver da forma fácil, que é como que se deve resolver esse tipo de questão com essa configuração aqui, né? Então vamos lá entender o que nos é pedido. O transistor NPN da figura acima está polarizado e operando na região ativa. Nessas condições, o transistor opera com beta igual a 50 e tensão de base emissor igual a 0,6 volts. Com base nos dados do circuito, o valor aproximado da corrente de base em microampere é. Então vamos lá. Como que a maioria das pessoas fariam essa questão aqui? Essa questão você provavelmente colocaria uma corrente I1 aqui, por exemplo, aqui uma corrente I2 e aplicaria lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, tá? E aqui teríamos a nossa corrente de emissor. Então aqui você escreveria, né? Iria escrever ali todas as equações, né? Que a corrente de base é 1 menos I2. Você teria que achar a tensão de base, a corrente de emissor, né? E aqui a corrente de emissor seria a tensão do emissor sobre 4,2. E a tensão de base é a corrente, a tensão da base é a tensão no emissor mais 0,6, que é a tensão base emissor. Tá, e você teria que resolver isso aqui. Isso leva ao resultado correto? Leva. Só que vai te demandar muito tempo, certo? Você vai gastar muito tempo e vai ter uma chance maior de errar. Então, como que é a forma mais rápida, né? Na verdade, não é mais certo, porque essa forma aqui também está correta. Qual que é a forma mais rápida de resolvermos essa questão? Por Thevenin, equivalente de Thevenin nos resistores da base. Então, vamos lá. Se eu separar esse circuito aqui, essa parte mais à esquerda aqui, eu vou ficar aqui com este circuito aqui, tá? Tem aqui 22K. Aqui eu teria minha V de base, né? E aqui teria meu outro resistor de 8K, certo? E aqui, se vocês repararem, a base também tem aqui a fonte de 18 volts ligados a ela. Então aqui está a nossa fonte. Está representada da esquerda, mas está aqui. Então a gente precisa achar o equivalente de Thevenin para a base, que é isso aqui. Então aqui a gente precisa achar o R de Thevenin e o V de Thevenin. É bem tranquilo, né, fazer isso, né? O meu V de Thevenin é dado por quem? Não é só eu aplicar um divisor de tensão? Então é 8 sobre 8 mais 22 vezes 18. Então meu V de Thevenin é igual, deixa eu fazer a conta aqui, 4,8 volts, certo? A segunda coisa é achar a tensão de Thevenin, que é só eu curto-circuitar a minha fonte e achar o paralelo, né, dos dois resistores, que é 22K paralelo com 8K. Então isso aqui dá 22 vezes 8 sobre 22 mais 8. Então isso dá 176 sobre 30. Bom, a princípio eu vou deixar aí, eu não vou resolver, que eu prefiro não resolver os cálculos, né? Sempre tenho essa linha de raciocínio. Inclusive eu vou até colocar esse outro aqui, mas aqui é um pouco diferente porque o cálculo já sai rápido, né?
30 vezes 18, 36,5. Então aqui por 6 dá 3, por 6 dá 5. 24 sobre 5. Certo? Posso deixar dessa forma aí também, mas não era necessário. Então agora a gente vai substituir esses resistores de polarização da base, né, que é o nome desses dois resistores, pelo seu equivalente. Então como seria? Seria aqui nossa tensão de Tevna, né, que é 4,8. Nosso R de Tevna. R de Tevna aqui, que é 176 sobre 30. E aqui estaria o nosso TBJ. Aqui o RC, que eu não vou nem colocar, porque vocês vão ver que não é necessário. E aqui o resistor do emissor, que é 4,2. Aqui eu já vou colocar que passa uma corrente E. Aqui temos o VBE, que foi dado, que é 0,6. E aqui eu vou mudar, porque geralmente essa forma aqui, com a fonte desse jeito, é o que vocês encontram usualmente nos livros de eletrônica analógica. Eu vou fazer uma pequena mudança para vocês verem que a gente vai fazer a análise de uma malha só de circuito. Então, se eu trocar isso aqui, vou apenas desenhar a minha fonte, né, que a gente acabou de calcular, que é 4,8, de uma forma diferente. Isso aqui está tudo ligado aqui, certo? E essa corrente que passa aqui é a corrente de base, não é? Então temos aqui nossa corrente de base. Então aqui vocês conseguem perceber que a gente consegue aplicar lei de Kirchhoff das malhas aqui para a gente achar as tensões. Isso é o segredo da questão, é entender isso. Então, a única coisa de eletrônica mesmo aqui que a gente precisa lembrar é que minha corrente do emissor ela é dada pela corrente de base vezes o beta mais 1. Então, a gente tinha que lembrar, né, esta relação aqui. Essa relação tinha que ser lembrada. Então, a gente pode aqui escrever, né? Deixa eu conseguir aqui um pouquinho mais de espaço. A gente pode escrever as equações para todos esses componentes aqui. Então, vamos lá. R de Tevna, né? Depois eu vou substituindo, eu vou escrevendo em forma de numérica, né? Forma analítica, mas aí depois eu vou substituindo os valores. Então, R de Tevna vezes o I de base, mais, aqui eu estou chegando, né, no meu, seria meu VBE, né? Ali já está 0,6, mas eu vou colocar VBE, mais RE, vezes a minha corrente do emissor, menos VBB. Na verdade, eu vou colocar... VBB é porque é o termo correto, sabe? Assim, nos livros vocês vão encontrar muito VBB. Isso tem que ser igual a zero. Eu preciso agora resolver essa equação aqui. Eu vou substituir os valores para a gente fazer os cálculos, né? A resistência de Tevna era 176 sobre 30, vezes minha corrente de base, que é o que a gente procura, mais o VBE, que é 0,6, é um dado do exercício, mais minha resistência de emissor, que é 4,2, 4,2 vezes o IE. Eu vou substituir aqui o nosso IE, que vem desta equação aqui. Ela é dada pela corrente de base vezes o beta mais 1. Mas o nosso beta foi dado aqui também, né? Tá aqui. O beta foi dado e ele vale 50. Então, é 51 aqui, correto? Como aqui ele pede valores aproximados, a gente não vai chegar no valor exato, né? Provavelmente a gente não chegará no valor exato, mas por isso que eu não vou fazer aproximações no início, porque eu costumo
por exemplo, fazer aqui eu usar apenas o beta em vez de beta mais 1, mas neste caso aqui eu vou usar o valor inteiro. Menos o VBB, que é o que a gente calculou, que é 4,8. Isso tudo tem que ser zero. Então aqui eu vou colocar o meu IB em evidência. Agora aqui é só matemática, correto? Aí cada um tem uma técnica que considera melhor para resolver isso aqui. Eu vou resolvendo da forma que eu tenho o maior costume. Então, se eu multiplicar 4,2 por 50, isso aqui vai dar 214,2. Menos 4,8 menos 6, passo para cá, vai dar 4,2. Tá. Tem aqui o meu IB. Agora não tem jeito, eu vou ter que resolver ou traria outra forma. Aqui os números não foram dados de forma a facilitar a nossa vida. Então eu vou acabar resolvendo ali essa equação 136 por 30. Então vocês podem ver que vai dar 5, resolvendo isso aí, vai dar 5,87. Não é um valor que, vou até pôr, não é um valor que agrada muito, porque eu sou muito crítico, né? Quando a banca consegue fazer uma questão que ela dá os valores certos, inteiros, né? Para não evitar isso, eu sempre elogio, mas nesse caso aqui não foi o que aconteceu. Então, assim, isso aqui dificulta bastante nossa análise, né? Nossa questão, enfim. Então, se eu somar esses dois valores aqui, a gente chega que aquilo ali é aproximadamente, né, esse valor aqui entre parênteses, né? Isso aqui é aproximadamente 220,07, igual a 4,2. Aqui eu vou desprezar esse 0,7, tá? Porque, como eu falei, para a gente ganhar agilidade para fazer as contas, já que as outras contas aí já nos atrapalhou um pouco. Então, a corrente IB, ela é 4,2 dividido por 220, né? Aqui não tem jeito, aqui a gente vai ter que fazer realmente a conta. Então, se vocês dividirem 4,2 por 220, lembrando que isso aqui está em volt e isso aqui está em quilo-ohm. Ele nos pediu, quando eu dividir isso aqui, vai dar uma corrente em miliampere. Então, isso aqui vai dar 0,0191 miliampere. O que eu já poderia fazer? Eu poderia multiplicar aqui por 1000, logo a parte de cima, porque eu acharia a corrente em microampere, que é o que ele pede, né? Então, eu já vou fazer isso aqui, 4,2 vezes 1000, né? Que dá 4.200, dividido por 220. Então, isso aqui vai dar 19,1 microampere. Bom, aqui vai outra crítica que eu achei a essa questão. Tudo bem que ele pediu um valor aproximado, mas é um valor muito aproximado. Assim, se a gente for parar para pensar, 19,1 está muito distante de 20, que é a nossa resposta. A resposta é a letra B, tá? A resposta é a letra B. Mas, infelizmente, não é um valor assim. Eu esperaria um aproximado, por exemplo, se desse 19,8, por exemplo, ou 19,9, aí tudo bem, ou 20,1, mas não foi o que aconteceu aqui, tá? Então, de fato, fazendo os cálculos, esta aqui é a corrente de base. E a nossa resposta é aí a letra B, aproximadamente, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, de fato, era como se resolver esse tipo de questão, que é usando aqui esse equivalente de Thevenin para as resistências de base, polarização. Sempre que tiver essa configuração com dois resistores de base, que é muito comum, tem que se usar, ou tem que se não, né? É mais rápido, é melhor, mais fácil de se resolver usando equivalente de Thevenin. Então é isso aí, pessoal.
É uma questãozinha interessante, muito boa aí, uma técnicazinha